Boa noite. Tá todo mundo cansado, veio do trabalho cansado, mas graças a Deus que veio, né? Pior os que não vieram. Na verdade, estão descansando, mas ninguém está orando por eles, né? Brincadeira, a gente ora também pelos que não vêm, né? Pessoal, vamos orar só pelos que vêm para o culto de oração. Não pode, né? Egoísmo. Mas quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus as nossas petições. E temos muito que pedir ao Senhor, é verdade. E o Senhor vai responder segundo a vontade dEle. Grande questão, muitas vezes para nós, é se nós ficamos satisfeitos com a resposta de Deus. Você já ficou insatisfeito com algo que Deus respondeu a você quando você orou? A gente fica, não deveríamos. Porque toda resposta de oração, quer seja positiva ou negativa aos nossos olhos, ela sempre é positiva aos olhos de Deus. Sempre. Sempre. Nós é que temos que nos adequar à vontade de Deus, porque na nossa vida não existe o destino, não existe o acaso, só existe, na nossa vida não, na vida de todo mundo. Alguns não reconhecem isso, mas só existe Deus. E o Senhor é quem determina, é quem faz todas as coisas acontecerem. Nós oramos, nós pedimos, e Deus responde. Nem sempre a resposta do Senhor nos agrada, porque Deus não nos responde para nos agradar. Deus responde às nossas orações para a glória do nome dEle. E isso demora para nós entendermos, às vezes, na nossa vida. Às vezes entendemos, né? Lemos na Bíblia, compreendemos, mas não entendemos, né? No sentido de estar satisfeito, alegre, contente com a resposta do Senhor. Pensando nisso, hoje eu quero que nós meditemos em estarmos satisfeitos com as respostas das nossas orações. Isso é um sinal de um crente maduro ou que está amadurecendo, é um crente satisfeito. Não quer dizer que ele não vá sofrer ou em alguns momentos chorar com certas respostas que Deus dá, mas satisfeito, consolado, confortado. Foi o que Deus quis, não poderia ser de outro jeito. Eu orei, Deus respondeu, louvado seja o nome do Senhor, agora eu posso ficar em paz, porque Deus fez a vontade dEle. E para meditar nisso, vamos para um texto do Antigo Testamento, Números, livro de Números, capítulo 21, versículo 1. Números, capítulo 21, verso 1. É uma história até bem conhecida e que, no meio desta história, nós observamos vários movimentos no sentido de oração. Olha Números 21, do 1 ao 9, nós vamos ler à medida que formos apresentando alguns aspectos desse texto. O primeiro é que nós gostamos quando Deus atende nossas orações do jeito que nós esperamos, né? Nós gostamos. É muito bom quando você tem uma expectativa e você ora por isso e Deus responde do jeito que você pensou. Por exemplo, quero um emprego, quero aquele emprego. É muito bom. Eu orei, Deus me deu. Eu fico muito feliz, porque Deus deu exatamente o que eu estava querendo, não é verdade? Ou então, com relação a namoro e casamento, ou com relação a mudança de cidade, ou com relação a qualquer coisa, né? Saúde. Então, eu oro, tenho uma expectativa na oração, é normal, e Deus responde segundo a minha expectativa. Isso aconteceu, olha Números 21, verso 1. Ouvindo os cananeus, o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Ele venceu aquela pequena guerra. Aqui nós estamos no contexto em que Israel ele saiu do Egito, no Êxodo, e aqui ele está no deserto. Certo? Aqui ele está, na verdade, no deserto. Ele acabou de sair do Monte Sinai, passaram um ano no Monte Sinai, e em Números capítulo 10, verso 11, eles saem do Monte Sinai rumo à terra prometida. E é nesse momento, então, que houve esse ataque de um rei cananeu, o rei Arade, e alguns foram levados cativos. Foi o que os israelitas fizeram, verso 2. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Eles fizeram um voto a Deus. Obviamente que esse voto implica uma oração.
Eles fizeram uma oração a Deus, combinando com Deus que se o Senhor nos entregar esse povo, nós vamos tomar as cidades deles. Lembre-se que Deus prometeu a Israel as cidades dos cananeus, não é verdade? Então, eles estavam cumprindo a promessa de Deus de que eles teriam essas terras dos cananeus. E eles oraram ao Senhor e fizeram esse voto. O voto aqui implica uma condição que se Deus der uma bênção para eles, eles vão retribuir aquilo que eles votaram fazer. Talvez nos pareça estranho orar a Deus e fazer um voto aqui, um voto meio que de vingança. Parece meio estranho, um voto de vingança. Eles nos mataram, alguns provavelmente foram mortos, outros levados cativos nessa guerra. Nós agora queremos nos vingar. Só que lembre-se, Deus havia prometido toda a terra de Canaã e mais para os israelitas. Então eles estavam cumprindo aquilo que Deus prometeu para eles. Outro elemento importante aqui é que esses cananeus eram idólatras. Então, os israelitas estavam sendo usados por Deus, não só aqui, como também até o livro de Josué, para poder punir os idólatras cananeus. Como Nabucodonosor, séculos à frente, foi utilizado para punir os idólatras israelitas, que estavam fora da vontade do Senhor, o episódio do cativeiro babilônico. E Deus respondeu. Olha o verso 3, Números 21, verso 3. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. Aquele lugar se chamou Hormá. Então, eles foram maltratados, vencidos, alguns talvez mortos, outros levados cativos, e oraram ao Senhor: Senhor, nos dá esse povo. E Deus deu. A resposta foi quase que imediata, e então eles saíram vitoriosos ali. Eles oraram e fizeram um voto com relação a algo que já era a vontade de Deus. É muito bom quando nós oramos algo que é a vontade de Deus. Por exemplo, diga aí, aqui alguém pode participar se quiser. Diga aí uma oração que é segundo a vontade de Deus. Um exemplo. Como? Eu não ouvi. Pregar o evangelho. Senhor, me capacita para eu pregar o evangelho. Pronto. É uma oração segundo a vontade de Deus. Outra. Pronto. Senhor, abençoa meu casamento. Senhor, me abençoa para que eu seja fiel. Essas... Tá, chega já. Ok, obrigado. Bom, essas orações, é óbvio que Deus vai responder. Porque você está pedindo a vontade de Deus. Não tem como Deus não responder. Certo? E geralmente Deus vai responder positivamente. Ah, então por que meu casamento ainda não está tão bom quanto deveria? Ou por que é que eu não prego o evangelho como eu deveria? Não é por causa de Deus. Talvez você ou alguém aí não está fazendo o que Deus quer. Entende? Aí complica as coisas. Mas quando você ora pela vontade de Deus, certamente ela vai se cumprir. É uma oração que é o que Deus quer. É o que, perdão, o que Jesus diz lá em João 14, 13. Evangelho de João 14, 13 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas qual o propósito desse pedido? Que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus não é um gênio da lâmpada, mas quando nós pedimos as coisas no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, Deus vai fazer. E aqui o povo gostou muito, né? Quando eles oraram e Deus atendeu as suas orações. Mas acontece que, e quando Deus não atende? Segundo as nossas expectativas, como nós reagimos? Infelizmente, muitos de nós reagem reclamando. Reclamando. Nós oramos, Deus responde. Mas não foi do jeito que eu quis, Senhor. Reclama. Essa reclamação se chama também de murmuração. Então nós devemos aprender a estar felizes, satisfeitos com as respostas às nossas orações. Isso significa que você entende que foi Deus que respondeu para a glória dele e para o seu bem. Talvez você não entenda onde isso é bom para mim. Ou você não queira entender, ou você não queira aceitar. Porque às vezes algo que Deus coloca de bom para nós gera um certo sofrimento.
próprio exemplo é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, sofreu bastante para haver uma bênção enorme nas nossas vidas, a salvação, não é verdade? Então, reclamamos quando nossa vontade não é atendida. É o segundo aspecto desse texto. Olha Números, capítulo 21, verso 4. O povo de Israel acabou de ter essa bênção, né? Olha o verso 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Impacientes, né? Eles não tiveram paciência. Paciência de quê? De esperar a vontade de Deus para chegar na terra prometida. Às vezes nós não temos paciência. Vou usar os exemplos que os irmãos deram aqui. Paciência de quê? Para pregar o evangelho. Não tenho paciência, né? Teve até um episódio cômico do Estevão, que ele estava evangelizando, ele não teve paciência, né? Estava a turma evangelizando lá e parece que a pessoa da casa ficou falando 1 hora, era com a Isabelle, né? Ficou falando 1 hora a vida dele e tudo, e a Isabelle e o Gabriel também, né? Isabelle e o Gabriel lá falando do evangelho e o Estevão do lado, né? Chegou uma hora que o Estevão ficou impaciente, né? E aí ele disse: olha, o senhor quer crer em Jesus? Se quiser, a gente ora agora, né? Um negócio assim, né? Vamos orar agora. O senhor quer crer? Quer crer? A gente ora, resolve o problema. Ele ficou impaciente, né? Talvez alguém fique impaciente no evangelismo, mas o povo de Israel estava impaciente por quê? Saíram do Egito, não tinha água, não tinha comida. Deus dava água, Deus dava comida. Aí faltava de novo água e comida. E não chegava a terra de Canaã. E a terra onde eles iam habitar, eles estavam impacientes. Deus prometeu, mas cadê? Da mesma forma nós oramos, mas não é verdade que às vezes ficamos impacientes, sem paciência de receber a resposta do Senhor? Queremos muitas vezes algo na hora, imediato. E olha que esse povo teve algo imediato, uma grande vitória, mas ficaram impacientes. Resultado: começaram a reclamar. A impaciência com relação às respostas de Deus, às nossas orações, geram reclamações, murmurações. Nós temos que aprender a esperar. Oramos, vamos esperar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a nossa paciência às vezes é muito curta, mas não pode ser. E eles reclamaram, verso 5, Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aqui as palavras do povo: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então veja que aqui é interessante porque o povo parece que é uma pessoa falando, mas não é uma pessoa falando, é o povo todo reclamando. Aqui, certamente, o Espírito Santo orientou Moisés para escrever esse texto, sintetizando a razão da reclamação do povo. Era um pão vil, ou seja, esse pão aqui é ruim, nós queremos algo melhor, estamos sofrendo nesta viagem, estamos sofrendo neste deserto, tudo é escasso, é uma luta aqui, uma batalha ali, e cadê a promessa, e cadê as bênçãos de Deus? E eles reclamaram de Moisés, consequentemente reclamaram de Deus. Reclamaram de Deus e reclamaram de Moisés. Reclamar na Bíblia é o mesmo que murmurar. Israel murmurou várias vezes. Murmurou porque faltou água, murmurou porque faltou comida, reclamou de Moisés, consequentemente, reclamou de Deus. Você está na sua casa e está reclamando porque talvez a comida não seja como você gostaria, você está reclamando da provisão de quem? De Deus. Aquela provisão foi Deus que te deu. Você está reclamando da provisão de Deus. Está reclamando porque gostaria de morar em um local e não em outro, está reclamando do transporte, está reclamando de qualquer coisa da sua vida. Você está reclamando da provisão que Deus te deu. Você está reclamando de Deus. Mesmo que você reclame da esposa, do marido, do patrão, de quem quer que seja, foi Deus que te deu toda essa circunstância de vida. É dele, e em última instância, que você está reclamando. Israel reclamou de Moisés, consequentemente, reclamou de Deus também. Não vamos ver todos os textos aqui em que Israel murmurou, mas é importante compreender que quando nós olhamos o plano de Deus para Israel, vemos uma terra, uma descendência, o Salvador, tudo isso Deus prometeu, percebemos o quanto esta nação era abençoada por Deus. Mas Israel não possuía este entendimento geral.
Eles não estavam vendo o plano geral, só estavam vendo aquele momento que eles não tinham um pão gostoso. Era um pão mais ou menos, era uma providência mais ou menos aos olhos deles, e eles reclamavam de Deus por conta disso. Temos que ver o plano geral. Existimos para a glória de Deus. Então Deus nos deu a condição de vida hoje, do jeito que estamos hoje, nesse presente momento, para glorificarmos o nome de Deus em alguma medida. Não podemos reclamar do Senhor, de forma alguma. Eles não estavam enxergando na perspectiva de Deus, só queriam saber das suas próprias necessidades. Temos que ter isso em mente quando estamos orando. Aos que reclamam e murmuram, o que é que Deus faz? Juízo. Aos que não estão satisfeitos com as respostas das suas orações, o que é que Deus faz? Sofrimento. Para que aprenda a ser grato. Lembra que o pastor Marcos Perim falou sobre ser grato, não foi? Naquele texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, quando ele pregou aqui um domingo. Então a ideia é que quem é grato a Deus pelo que tem, é muito mais feliz e abençoado. Quem reclama do que tem, vai receber de Deus algo para aprender a agradecer. E é o que aconteceu aqui em Números 21, verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Muitos morreram. Por quê? Porque reclamaram. Reclamaram de Moisés e, consequentemente, reclamaram do próprio Deus. Reclamaram da provisão de Deus. Nosso alimento foi Deus que deu. Nossa roupa que estamos vestidos hoje foi Deus que deu. Tudo foi Deus que deu e nós temos que agradecer por tudo que o Senhor nos dá. E um terceiro elemento nesse texto é que nós temos que orar pelos imaturos reclamões. Aqueles que reclamam da vida, que nunca estão satisfeitos e gratos, são imaturos diante de Deus, não são felizes e sofrem, não estão satisfeitos com as respostas às suas orações. Nós temos que orar para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e os ajude a entender que toda resposta de oração vem de Deus. E mesmo que aos nossos olhos seja negativa, nós temos que estar satisfeitos e felizes com a resposta que Deus nos deu, porque Ele é o Senhor. Olha Números, capítulo 21, verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Veja bem, nada melhor do que um bom castigo para vir o quê? Arrependimento e humildade. Então, irmão, seja um crente inteligente. Arrependa-se do seu pecado antes que Deus mande as serpentes. E aqui eu estou falando metaforicamente, viu? Se apareceu uma cobra lá, uma serpente na sua casa, não vai dizer que fui eu que falei isso. Mas antes que venha um sofrimento ou uma provação, porque o Senhor faz isso nas nossas vidas, arrependa-se do pecado, busque ao Senhor, seja grato com tudo que Deus tem lhe dado. Irmãos, vivemos num mundo imperfeito. Nossos casamentos são imperfeitos. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, estamos buscando vencer os nossos pecados e chegar mais perto do modelo que é Jesus, mas não estamos tão perto assim. Então, todos nós temos que reconhecer as nossas falhas diante do Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Pense em Moisés. Todo aquele povo estava reclamando de quem? Moisés, né? Moisés podia ter se chateado aqui. No capítulo 22, ele se chateou, mas isso é outro momento, né? Mas aqui ele ainda estava conseguindo ter paciência com aquele povo. E o povo pediu, ora por nós, né? Ora por nós para que Deus tenha misericórdia de nós e que o povo não morra todo picado por estas serpentes. E Moisés orou. Veja que ele não guardou ressentimento, ele não guardou mágoa, mas ele se colocou diante do Senhor, orando ali por aquela nação. A solução Deus deu após Moisés orar. Veja, a resposta veio imediata. Moisés orou, Deus respondeu. Qual foi a resposta? Verso 8, Números 21, 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava.
E aqui termina esse episódio. Certamente, o objetivo não era idolatrar aquela serpente de bronze, posteriormente chamada de Neustã, talvez daí o nome abrasadora, porque era uma serpente venenosa, algo nesse sentido, mas a ideia é que o objetivo não era idolatria, mas era exercitar a fé. Deus disse, se olhar para a serpente não morre. Pronto, exercite a fé naquilo que Deus está dizendo. E Moisés orou, Deus respondeu, e muitos não morreram porque olharam para aquela serpente. Fico imaginando que deve ter demorado para fazer essa serpente, a serpente de bronze, teve que derreter o bronze, teve que fundir, teve que fazer uma forma para isso, teve que preparar a estaca, teve que pendurar na estaca, ou seja, enquanto isso o povo estava morrendo. Muitas pessoas morreram durante todo esse processo. Esse povo gostou quando Deus respondeu à oração deles do jeito que eles queriam, para vencer a batalha lá, contra Arade, os cananeus. Mas eles reclamaram quando a vontade deles não foi atendida e murmuraram, porque eles queriam talvez mais luxo, mais conforto, ou chegar mais rápido, talvez, na terra prometida, ter mais fartura, e lá tinha fartura, só que eles não souberam esperar o tempo da resposta de Deus às promessas. Temos que orar, irmãos, orar para que nós não sejamos crentes reclamões, murmuradores, imaturos, que não estão satisfeitos com as respostas às nossas próprias orações. Deus nos deu um livre acesso para orar diante do Senhor, colocar nossas questões diante do Senhor, e Ele vai responder. E a nossa certeza, pela Bíblia, é que o que Deus responder é o melhor. Isso deve nos confortar e certamente será o melhor para nós, talvez num curto, num médio ou num longo prazo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, muito obrigado por Tua palavra que nos esclarece de modo tão maravilhoso como observamos aqui nesse relato de Moisés. Senhor Deus, nos ajuda a estarmos satisfeitos com aquilo que nós colocamos diante do Senhor e com as respostas que o Senhor nos dá, reconhecendo que o Senhor é que dirige todas as coisas, é do Senhor que parte toda solução, toda saída, toda resposta às questões e às dificuldades. Confiamos em Ti, Pai amado, como nosso refúgio, como nossa fortaleza. O Senhor é quem nos sustenta e é o Senhor quem responde, ó Pai, todas as nossas questões e supre todas as nossas necessidades. Colocamos, Senhor Deus, diante de Ti as nossas petições, os pedidos aqui colocados, Pai amado. Em breve estaremos novamente apresentando mais diante do Senhor. Responde, Senhor Deus, certamente segundo o Teu querer, para a glória do Teu nome e a alegria do Teu povo. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.